Boa tarde, meninos do nono ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade àquela aula de tabela periódica, agora nós vamos começar a compreender a regra do octeto e as ligações químicas. Sem compreender a regra do octeto, fica difícil compreender por que um átomo precisa se ligar a outro. Então, vamos começar aqui nosso estudo da família 18, né, ou 8A, que é a família dos gases nobres. Os gases nobres, eles são representados, né, pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos aqui, o que eles têm em comum, né? Eles são nobres, eu costumo brincar que eles são da nobreza, e a nobreza não gosta de se ligar a ninguém, né? A nobreza se basta. Então, esses gases, eles têm estabilidade. E por que eles têm essa estabilidade? Porque todos esses elementos químicos vão possuir 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. O hélio é o único diferentão dos gases nobres, mas nem por isso ele é menos estável, tá? Então, ele com 2 elétrons na camada de valência dele, né, a única camada que ele tem, ele já tem essa estabilidade de não se ligar a outro átomo. E o que acontece com os elementos que não têm 8 elétrons na última camada? Então, eu peguei aqui o exemplo do sódio e o exemplo do cloro. O sódio, ele vai ter 1 elétron na última camada, enquanto que o cloro tem 7 elétrons, tá? 7 elétrons na última camada. Então, ambos querem ser nobres. Aí, o que acontece? Esse aqui, que só tem 1 elétron, ele vai ter a tendência de perder esse elétron para quem quiser receber. E o cloro, que tem só 7, o sonho dele é ter mais 1. Então, quando esses dois elementos químicos se encontram, eles se juntam, se ligam, um doa 1 elétron e o outro recebe 1 elétron. Essa animação, ela mostra exatamente o que acontece. Ó, o elétron vermelhinho do sódio salta, né, para a camada de valência do cloro. Aí ambos vão ficar com 8 elétrons na última camada. Voltando aqui, por que o sódio fica com 8? Porque perdendo esse elétron aqui, ele vai ficar com essa última camada sendo a camada de valência, certo? Bom, então um átomo doa elétrons, o outro recebe. Quando isso acontece, a gente tem a formação de íons. Os íons, eles vão poder ser positivos ou negativos. Como assim, professora? Esse átomo de sódio, que está doando 1 elétron, ele vai continuar lá com o núcleo atômico dele com a mesma quantidade de prótons. Então, se ele tem 11 prótons no núcleo, ele continua com 11 prótons no núcleo, certo? Mas ele perde 1 elétron, ele perde uma carga negativa. Então, ele vai ficar um pouco mais positivo. Por isso que aparece positivo aqui, ó. Aí. E o cloro, como ele ganha uma carga negativa, ele vai ficar uma vez mais negativo. Na ligação iônica, a interação, então, entre um metal e um ametal. O metal, ele perde elétrons, ele tem a tendência de perder elétrons. E o ametal, ele tem a tendência de ganhar elétrons. Por isso que juntar a fome com a vontade de comer. Um quer doar, o outro quer receber, vamos se juntar. Mas será que todos os elementos se ligam assim? Não. Vamos pegar aqui como exemplo o oxigênio, tá? O oxigênio, ele vai ter 8 prótons no núcleo, portanto, 8 elétrons na sua eletrosfera. 2 ficarão na camada K e 6 ficarão na camada L. Vamos representar aqui, então, a camada L com 6 elétrons. 6 elétrons, seguindo a teoria do octeto, ele não tem 8 elétrons. O sonho dele é ter 8, mas ele só tem 6. Aí, vamos supor que esse oxigênio, ele encontre outro oxigênio.
só que está na mesma situação que ele, com 6 elétrons na última camada. Se acontecesse uma ligação iônica aqui, né, esse aqui, por exemplo, doaria 2 para esse ficaria satisfeito. Mas esse ficaria com 4. Então, não haveria estabilidade. Como eles não podem, então, doar elétrons, o que eles fazem? Eles compartilham esses elétrons. Eles usam juntos. E esse tipo de ligação, né, vai permitir que eles fiquem juntos, fazendo uma ligação muito forte. A gente pode representar essa ligação dessa maneira, né, que é a forma eletrônica de Lewis, ou a gente pode representar aqui com 2 barrinhas, mostrando que eles compartilham 2 elétrons, e a gente pode também mostrar como é a fórmula molecular dessa ligação, que é o nosso oxigênio que a gente respira, O2, porque eu preciso ter 2 oxigênios para ter estabilidade. Geralmente, então, essa ligação vai ocorrer nos elementos químicos que possuem de 4 a 7 elétrons em sua camada de valência. Aí a gente precisa pegar a tabela periódica para consultar quais elementos químicos vão ter, né, essa tendência de fazer ligação covalente. Mas, geralmente, essa ligação acontece entre os elementos não metálicos. Lembra lá da tabela periódica, elementos metálicos e não metálicos. E existe também uma outra forma de ligação química, que é a ligação metálica. Pelo nome, né, provavelmente ela acontece entre os metais. E como que essa ligação metálica acontece? Então, a ligação metálica geralmente ocorre entre elementos de um mesmo elemento químico. Esse tipo de ligação ocorre só entre os átomos de um único metal, né? Porque os metais eles têm dificuldade em fazer ligação com um metal diferente. E como que seria essa ligação? Os metais, eles têm facilidade em perder elétrons. Então, todos os metais, eles querem perder elétrons. Lembrando, elétron, carga negativa. Então, todo metal tem a propriedade de formar um cátion, tá? Que é um íon positivo. Aí, vamos imaginar que essa bolinha aqui seja a bolinha de ferro. Essa aqui também vai ser a bolinha de ferro, tá? Então, esse aqui é o átomo de ferro, átomo de ferro. E essas outras bolinhas azuis estão representando os elétrons. Como esse ferro tem a tendência de perder elétron, e esse outro ferro também tem a tendência de perder elétron, o que a gente consegue perceber numa barra metálica é que tem uma nuvem, né, ou um mar de elétrons aqui, que fica trocando entre eles esses elétrons. Essa ligação, então, vai dar origem, né, aos metais, e a gente sabe que os metais, vamos pensar em ouro, né, alumínio, ferro, prata, chumbo, eles vão ter propriedades específicas, que é um alto ponto de fusão e ebulição. Então, para a gente fundir um metal, né, derreter, eu preciso dar muito calor. Para esse líquido daí virar um gás, precisa ainda de mais calor. Os metais vão apresentar uma boa condutividade elétrica, justamente por causa dessa dança de elétrons aqui ao redor dos núcleos atômicos. E todos os metais também, eles vão ser bons condutores térmicos e terão um brilho característico. Então, quando eu pego uma latinha de alumínio, eu sei que ela não é de ferro, né? Porque o ferro ele vai ter uma coloração diferente da do alumínio, o alumínio vai ter uma coloração diferente do ouro e assim por diante. Meninos, essa era a nossa aula de revisão sobre ligações químicas.